Pessoal, então vamos dar uma olhada num problema, tá? Que está relacionado com um circuito de primeira ordem excitado por uma fonte de tensão, tá? Que corresponde a um pulso. Então você tem um pulso com amplitude de 12 volts, essa tensão V de T está representada aqui, duração de 1 segundo, tá? Então o pulso começa em 0 segundos, termina em 1 segundo, e essa é a nossa fonte de tensão. Tá? O circuito é simples, você tem 3 resistores, tá? Esse resistor aqui também é de 2 ohm, esse aqui também é de 2 ohm, e o indutor, tá? L igual a 2 N, a indutância então do indutor, né, que está aqui em cima, é 2 N. Lembrando que quando o circuito entra em estado estacionário, o indutor é um curto-circuito, né? Então se IL de T igual a 0 é 0, como está dito no enunciado, tá? A ideia é determinar a tensão na saída entre esse par de nós aqui e VS de T, que está aqui na direita, né? Entre esse nó e esse nó aqui. Então determinar como esse transitório, como essa tensão vai ficar ao longo do tempo. Como a gente viu, né, a gente vai dividir isso aqui em duas partes. Durante o intervalo de tempo em que o pulso está no estado alto, em 12 volts aqui de amplitude no caso, e um segundo intervalo de tempo em que o pulso volta, né, ao estado baixo, ou seja, correspondente a 0 volts, tá, que você tem após 1 segundo. Então, a ideia é analisar isso aqui. Qual seria, tá, se essa é a excitação, qual seria a tensão VS, tá, para tempos negativos, antes de 0 segundos, né? Antes de 0 segundos você não tem tensão na fonte de tensão, né? A tensão é 0 volts. Então, isso aqui não estaria excitando o circuito antes de T igual a 0, portanto, mesmo que deixasse passar um tempo muito grande, né, não tem tensão nenhuma aqui, tá? É de se esperar que não haja tensão nenhuma aqui e nem corrente inicial no indutor, porque não tem excitação inicial nenhuma aqui nesse circuito. Então essa informação, né, IL igual a 0 para T igual a 0 menos, tá, a gente pode constatar porque a gente está aplicando um pulso aqui, não tem nenhuma chave, né, mudando esse circuito de uma condição prévia em que havia uma fonte conectada. Tá? Então, analisando a forma de onda de entrada aqui, né, do sinal da fonte e o próprio circuito, a gente chega nessa conclusão. Então, portanto, vamos só tomar nota aqui, né, de que a tensão para T menor do que 0 segundos, VS, né, de T é igual a 0 volts. Tá? Por isso que a gente acabou, por essa razão que a gente acabou de constatar, né? E L, que está mencionado aqui, lógico, é corrente no indutor, né? Não está na figura, mas você pode imaginar. E L é esse cara aqui, né? Essa mesma corrente aqui, o único caminho que ela tem para percorrer vir aqui para baixo, então, portanto, vai ser a corrente que vai passar por esse resistor de 2 ohm aqui, da direita. Se não passa corrente por ele, não vai ter diferença de potencial. Então, tanto IL quanto VS vão ser nulos, né? Isso IL está dito no enunciado, e a gente constatou isso aqui agora, por essa razão. Tá? Então, ok. Então, a gente tem que determinar VS ao longo do tempo. Para T menor do que 0, a gente já sabe que isso aqui vai acontecer. Tá? Então, esse é o primeiro intervalo. Agora, basta a gente determinar durante, né, o tempo que o pulso está alto e depois quando ele retornar a 0. Tá? Como é que a primeira coisa que a gente vai ter que obter, né, aqui, quando o circuito entrar em regime, é a constante de tempo. Vamos calcular isso primeiramente, né? Lembrando, a constante de tempo você calcula a resistência equivalente de Thevenin entre os nós enxergados pelo elemento armazenador de energia, que aqui é o indutor, né? Então, entre esse nó e esse nó aqui, que resistência equivalente de Thevenin o indutor está enxergando quando você desliga as fontes, né? No caso, porque, lembrando, esse circuito só tem uma fonte independente, que é essa daqui. Tá? Então, desliga as fontes, desligando essa fonte aqui, ela se torna um curto-circuito. Então, você vai ter uma resistência que vai ser 2 ohm, esse cara aqui, em série, com associação em paralelo, tá? Isso aqui virou um curto agora, né? Desse resistor com esse resistor. Então vamos escrever isso aqui, né? A gente pode escrever de forma mais simples, né?
Então, e aqui a gente está olhando para a resposta forçada, né? Então, vamos só pontuar aqui, tá? Entre t maior que 0 e menor do que 1 segundo, temos a resposta completa, né? Equivalente à resposta forçada, como nós falamos, né? Como se você tivesse aqui, durante esse intervalo de tempo aqui, deixa eu rabiscar aqui, né? Esse intervalo de tempo aqui é como se o que existisse aqui, na verdade, fosse um degrau, estivesse começando em 0 e se estendesse até infinito. Então a gente pode abordar dessa forma aí. Só que, lógico, a equação para Vs de t que a gente vai obter só vai ser válida nesse intervalo aqui entre 0 e 1 segundo. E daí, a resistência de Thevenin, então resistência para fins de encontrar a constante de tempo, né? A resistência enxergada pelo indutor, como a gente acabou de mencionar, vai ser, né, resistência de Thevenin, vamos chamar de RTH. Esses 2 ohms aqui, né, em série com associação paralela desses 2 outros resistores aqui. Então, vai acabar dando, né, 2 mais, né, 2 em série, resistor da direita em série com 2 em paralelo com 2. Essa associação aqui é igual a 1. Então, isso aqui vai acabar dando 3 ohms. Tranquilo? E, portanto, né, disso daí, a constante de tempo para o circuito RL, vamos lembrar que ela é tal igual a L sobre R. Nosso R é o R de Thevenin, o R equivalente que a gente calculou aqui, né? Que é 3 ohm, a indutância do indutor é 2 Henry, né? Então 2 sobre 3, tá? Segundos. Então a gente já tem a constante de tempo aqui para a resposta forçada, tá? E para a resposta natural também, né? Mesmo que o pulso for desligado aqui, a constante de tempo aqui vai ser a mesma, né? Então a gente já tem a constante de tempo do circuito que pode ser utilizada nessas duas situações. Então a gente optou por calcular a constante de tempo inicialmente, mas vamos lembrar, né? Nós temos que determinar a equação diferencial que vai reger esse circuito aqui, tá? E uma abordagem boa, né? Não que ela sempre se aplique, mas que é interessante, é a gente utilizar o equivalente de Thevenin, né? O que a gente pode fazer aqui? Então, a gente vai utilizar as técnicas de análise de circuito que a gente viu na primeira parte do curso. Vamos calcular o equivalente de Thevenin do circuito à esquerda do indutor. Então, eu vou pontuar aqui, só para a gente não se perder, né? Equivalente. Vamos calcular os parâmetros equivalente de Thevenin. Do que? Do circuito à esquerda do indutor. Só para deixar pontuado. Circuito à esquerda do indutor. Então, tirando esse resistor que está mais à direita, né? Então, à esquerda do indutor, imagina que você tem uma linha pontilhada aqui, né? Calcular o equivalente de Thevenin de tudo que está aqui para a esquerda. Ou seja, né? Se a gente definir aqui esse par de nós, tá? Estou representando esses 2 nós aqui, tá? A ideia é calcular o equivalente de Thevenin enxergado para cá, tá? Para esse circuito à esquerda desse par de nós aqui. Então, né, a fonte de tensão em série com um resistor e as duas coisas em paralelo com esse outro resistor de 2 ohm aqui, tá? O que a gente tem que calcular, né? O circuito só tem fontes independentes, então a gente tem que calcular essencialmente, vamos lembrar, né, a tensão do circuito aberto, né, que vai ser a tensão da fonte de Thevenin. Aqui fica bem claro, né, à direita desse par de nós em azul, você vai ter um divisor de tensão, né? Fica bem fácil de ver que a tensão entre o par de nós aqui,
vamos até representar aqui, né? Essa diferença de potencial aqui, que eu estou representando em azul, ela vai ser essencialmente o VOC, quando você tira o indutor tal, de circuito aberto, né? Vai ser justamente o VOC. A gente pode calcular ela através do divisor de tensão. Então, ela vai ser igual a 2 ohm, né? Ou seja, essa resistência aqui sobre, né, a soma das duas resistências, a associação dos dois resistores. Então, 2 mais 2, tá? Usando o divisor resistivo, o divisor de tensão aqui, né? Vezes a tensão da fonte, que eu vou representar dessa forma aqui em função do tempo mesmo. Ou seja, daí você vê, né, que a tensão da fonte equivalente de TVNAN, aqui, ó, a tensão de circuito aberto, dito de outra forma, vai ser 1/2 de V de T. A tensão da fonte, né, a fonte pulsada aqui, a fonte que aplica um pulso no circuito. A resistência de TVNAN, a gente obtém, agora eu vou chamar de RTH', porque eu estou fazendo, note que agora eu estou calculando uma outra resistência de TVNAN. A resistência de TVNAN deste circuito aqui, né? Não a resistência de TVNAN de tudo que o indutor está enxergando, que a gente utilizou para calcular a constante de tempo, mas agora eu estou substituindo tudo que está para a esquerda desse par de nós pelo equivalente de TVNAN desse circuito, então tem que calcular a resistência de TVNAN desse circuito, né? De novo, a mesma coisa, resistência de TVNAN, você desliga as fontes, fonte de tensão desligada é um curto, então nesse caso aqui, RTH', para distinguir de RTH, vai ser simplesmente 2 em paralelo com 2. 2 ohm em paralelo com 2 ohm, que dá 1 ohm. Tá? Então a gente pode substituir esse circuito aqui, né? À esquerda do par de nós, pelo seu equivalente de TVNAN, que vai ser agora, portanto, né, uma fonte de tensão com amplitude, vou colocar só VOC aqui, né, mas a gente viu que ela é 1/2 de V de T. Tá? A resistência de TVNAN RTH', né, que é 1 ohm, como a gente acabou de ver, né, e o restante do circuito, eu vou desenhar de outra cor aqui só para distinguir, né, permanece lá. Então, se ainda tem um indutor aqui, tá, para fins de analisar esse circuito, como a gente viu, pode substituir aqui pelo equivalente de TVNAN, tudo que está à esquerda do par de nós em azul, e o que está à direita continua igual. O que está à direita continua igual. Então, se tem o L aqui e a resistência de 2 ohms aqui, né? Agora o circuito se simplificou. Então, para ganhar espaço, né, agora a gente vai analisar de qualquer forma esse circuito aqui, que está mais embaixo aqui, tá? Ele é equivalente ao circuito de cima, para a nossa análise. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos andar um pouquinho aqui e vamos analisar este circuito, tá? Tudo certo. Então, agora a gente pode fazer o seguinte, né? Aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para encontrar a equação diferencial de primeira ordem do circuito aqui. Já está evidente o que ela vai ser, mas vamos fazer bem passo a passo aqui para não ficar dúvidas no que foi feito, né? Então, eu vou chamar a corrente de laço aqui, né, para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões de I1. Note que esse que estou chamando de 1 é igual ao que foi chamado de IL no enunciado, porque vai coincidir com a corrente que vai passar no indutor, né? Tá? É a mesma corrente. Então, aplicando, vamos fazer passo a passo aqui e obter a equação diferencial para a gente ver como é que ela vai ficar e tudo mais. Então, vamos lá. Pontuando, a gente vai aplicar, né, a lei de Kirchhoff das tensões ao circuito equivalente, com o equivalente de TVNAN que a gente acabou de definir, né? O circuito equivalente, ok? Esse cara aqui. E daí, o que a gente pode fazer é jogar
né? Então a gente vai percorrer aqui o sentido horário, aqui, que eu adotei como sentido de referência, né? A tensão da fonte aqui está no sentido da convenção ativa, né? Então eu vou já colocar ela do lado direito com sinal positivo, lembrando que VOC é meio de V de T, então já vou substituir aqui meio de V de T. Tá? Então isso dá conta dessa diferença de potencial. A diferença de potencial sobre o resistor equivalente de TVNAN, RTH', né? Ela vai ser essa própria resistência vezes I1. Então vamos escrever isso. Então RTH' vezes I1. Definir essa variável. Como é que fica a queda de tensão, né? A diferença de potencial sobre o indutor, né? V igual a L d dt. Aí daí que vai aparecer a derivada na equação diferencial. Então a gente vai escrever aqui, né? Mais L dI1, né? Porque o I é o I1, dt. Aí você vai ter mais uma queda de potencial aqui, né? Conversão passiva e tal. Nesse resistor aqui, né? No sentido de referência, o potencial está caindo. Então vai entrar com sinal positivo aqui, que vai ser 2 vezes I1. Tá? Vou misturar aqui e botar um 2 aqui, mas não tem problema. Então, vamos colocar aqui mais 2 vezes I1. Tudo bem? Então, aí é só simplificar, né? Para a gente ver a cara dessa equação diferencial. Então, vamos fazer assim, manipulando. E manipular é somar 2 com RTH', né? Manipulando. E dividindo por L, isso aqui vai ficar com a seguinte cara, né? Dividir por L e o L vai deixar de multiplicar essa derivada de primeira ordem aqui, então você vai ter dI1 dt, dividiu tudo por L, o L corta, e o que está multiplicando em 1, né? Mais um termo que está multiplicando em 1, a gente pode escrever da seguinte forma, tá? 1 sobre tal, e daí vocês podem verificar aqui, né, que esse tal, tá? Vou colocar aqui do lado, né? Tal é igual L sobre R de TVNAN linha mais 2, tá? Então 2 mais R de TVNAN linha, né, veio da soma desse cara aqui com esse cara aqui, tá? E que né, vai dar o mesmo tal que a gente calculou anteriormente. Então verifiquem, né, que é os 2/3 de segundo, né? Tá? 0,67, né, segundos. Então verifique, né, que dividindo isso aqui por L, e você vai obter isso aqui, tá? Igual, dividimos tudo por L, então vai ficar 1 sobre 2L vezes V de T. Aí você vê que é a mesma cara da equação de primeira ordem que a gente definiu na teoria, né? Quando a gente estava estudando a teoria aí, tá? Só que o tal é esse tal que a gente já tinha calculado, então está tudo certo. Como a gente pode simplificar mais isso daqui, né? 1 sobre 2L aqui, simplificar não, simplesmente só para me recordar e não cometer equívocos aqui, eu vou lembrar que esse 1 sobre 2L, o L é igual a 2, né? Então isso aqui vai ser 1/4 de VT, né? De V de T. A solução geral. Então vamos escrever aqui, né? Solução geral. A gente já conhece. Ela vai ser I1 de T igual K1 mais K2 vezes E elevado a menos T sobre tal. Cabe mencionar aqui que a gente está calculando I1 e o enunciado pede para calcular VS, tensão na saída. Mas veja que se a gente tem I1, né,
A única corrente que vai passar por esse resistor de 2 ohms é I1. A única corrente que vai passar por ele vai ser I1. Então, a resistência vezes I1, né, 2 vezes I1 vai dar a tensão Vs. Então, calculando I1, a gente tem Vs, basta multiplicar por 2. Solução geral é essa daqui. Eu vou enumerar a partir daqui, né? Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Além disso, vamos chamar essa aqui de 3, né? Constante de tempo aqui para uso posterior, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos passar um pouquinho aqui, depois a gente volta se necessário. A equação diferencial e a solução é suficiente, porque a gente vai fazer agora. Ok? Então vamos fazer o seguinte, né? Agora substituir a solução geral na equação diferencial, né, de praxe. Então vamos lá. Substituindo o que, né? 2 em 1, né? A solução geral na equação diferencial. Tá? Dessa forma aqui, primeiro termo, né, derivar I1 no tempo, K1 é uma constante em termos de t, então vai dar 0 a derivada de K1. Derivada do segundo termo vai dar menos K2 sobre tal, porque caiu menos 1 sobre tal, multiplicando K2, vezes e elevado a menos t sobre tal. Tá certo? Daí a gente vai ter depois 1 sobre tal vezes I1, é simplesmente pegar esse cara aqui e multiplicar por 1 sobre tal. Então, vai ser mais K1 sobre tal, mais K2 sobre tal, vezes e elevado a menos t sobre tal. Beleza? O último termo, tá? Vou fazer a seguinte simplificação, né? E daí ele ficaria o mesmo, mas notando que 1 sobre 2L é 1/4, né? E se tem 1/4 de V de t. A gente está interessado nesse intervalo aqui, né, por enquanto, né? Depois a gente vai determinar a resposta natural, mas a gente está interessado no intervalo em que o pulso está em 12 volts, né, está no valor alto. Então, entre 0 e 1 segundo, tá? V de t era 12 volts, então eu posso substituir por 12 aqui, valor numérico. Tá? V de t é fixo, né? A gente está falando, só para ficar bem claro aqui, desta parte em azul que eu destaquei no pulso aqui, né? Esse intervalo aqui, ele permanece constante em 12 volts. A gente está calculando a resposta nessa região, ou nesse intervalo de tempo, melhor dizendo, né? Entre 0 e 1 segundo, então permanece constante em 12 volts. Por isso eu vou substituir por 12, porque a gente está calculando a resposta justamente nesse intervalo. Tá? Isso tem que ficar bem claro. E daí, onde a gente ia parar mesmo aqui. Vou substituir VT por 12, deixa eu anotar ali, né? Substituindo por igual a 12 para T entre 0 e 1, né? T entre 0 e 1, isso aqui é igual a 12, então vou substituir por 12, só que não é só 12, é 12 vezes 1/4, 12 dividido por 4 dá 3. Então vai ficar isso aqui, ó, igual a 3 nesse intervalo, né? Isso é válido só nesse intervalo. E nós temos isso aqui. Aí o tal a gente já determinou, tá, pessoal? O tal está aqui, não precisa determinar novamente. Mas o que a gente pode obter aqui é o que? Né? O K1. É isso? K1. Porque os termos que não estão multiplicando a exponencial real, né, esses termos aqui têm e elevado a menos t sobre tal. Então eles têm que se cancelar e a gente já vê que se cancela, né? Mas esses outros dois termos aqui também tem que se cancelar para a equação ser satisfeita. Então, K1 sobre tal tem que ser igual a 3. Portanto, então, né, disso daí, portanto, a gente conclui que K1 é igual a 3 vezes tal. 3 vezes tal. Estou fazendo meio direto aqui, mas resulta nisso aqui. Tá? Tal era 2/3, tá? 2/3 de segundo, então 3 vezes 2/3 dá 2. Então, portanto, você vai ter K1 igual a 2.
K1 igual a 2 já está determinado. A gente precisa determinar K2, certo, pessoal? Agora tem o tal, tem o K1 na solução geral, né? Tem o tal, tem o K1, solução em regime estacionário, agora a gente precisa determinar o K2. Então, mas a gente conhece a corrente, né? A corrente 1, que é igual a IL, em T igual a 0. Né? Em T igual a 0 menos, antes do pulso começar, tá? O enunciado nos diz, e a gente também concluiu isso, que a corrente no indutor seria nula. Então vamos impor isso aqui. Né? Então a gente viu do enunciado e tal, né, que para ser mais rigoroso aqui, T igual a 0 menos, né, logo antes aí do início do pulso, tá? A gente tem que IL, que é igual ao I1 que a gente definiu, né, corrente de laço, é igual a 0. Tá? Então, portanto, a gente pode igualar isso à nossa equação para a solução geral aqui, que é essa daqui. Ok? Então, 0 vai ser igual a K1, que é 2, né? Mais K2 vezes E elevado a menos T sobre tal, só que quando que é 0, né? Quando T igual a 0 menos. Então I1 igual a 0 nessa situação aqui. 0 menos é igual a 0. Então a gente pode substituir aqui, né? Menos 0 sobre tal, que dá 0. E elevado a 0 dá 1. Então esse termo aqui é igual a 1. Então disso daqui, você vê que K2 é menos 2. K2 igual a menos 2. Ok, nós obtivemos K2. Vamos chamar de 4 aqui. Tá? Beleza, a gente tem K2, agora a gente pode escrever a solução geral para a corrente. Então, portanto, a solução particular, melhor dizendo, né, a solução forçada, tá? A solução entre 0 e 1 segundo, né? Solução específica aqui, né? Para I1, né, que é igual a IL, tá? Vai acabar ficando I1 de T, né? Depois a gente tem que deixar bem claro que é T entre 0 e 1 segundo, é igual, né? K1 a gente tinha determinado como sendo 2, né? Vou colocar em evidência aqui, né? 2 vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Tá? O tal o tal é 2/3 de segundo, vou deixar aqui ele implícito, mas não, sem problemas. Tá? Então, lógico, né? Isso aqui tem que ser para T entre 0 e 1 segundo. Né? Tudo bem? Então, esse é I1. E, como a gente disse, vamos voltar aqui, né? I1 é igual a IL, por sua vez, é a corrente que está passando aqui pelo resistor de 2 ohm. Tá? Então, I1 vai ser isso aqui. Usando a lei de Ohm, né? V igual a RI, então 2 e 1 vai ser VS. Então, aí a gente já obtém VS. Vamos, portanto, né? A tensão de saída, tá? Vs de T vai ser igual, como a gente disse, 2 vezes I1 de T. Né? Multiplicando por 2 aqui, você vai ter 4 vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Tá? Só lembrando, isso aqui é 2/3 de segundo. Então, é lógico que para esse intervalo isso é válido. Então, para o tempo, né, entre 0 e 1 segundo. Então, a gente tem, né, a gente já tinha que Vs era igual a 0 para T menor que 0, agora a gente tem Vs para T entre 0 e 1 segundo, agora falta encontrar a resposta natural, né? Tá? Então, para T maior que 1 segundo. E como eu disse, tá? E aqui eu chamo a atenção, tá, pessoal? A gente tem que impor que
não haja uma descontinuidade aqui na tensão ou na corrente na resposta, né? Vamos voltar aqui e analisar, né? Então você vai ter aqui vamos chamar assim, né? Uma resposta forçada. Você vai ter uma resposta forçada. Nesse intervalo que a gente acabou de ver, é justamente a expressão que a gente viu, tá? Seja IL ou seja VS, né? Lógico que não vai chegar a 12, vai chegar a 4, mas imagina que se eu estivesse plotando VS aqui, isso aqui corresponde a 4, tá? Sem problemas. Então você vai ter a solução forçada, e a partir desse ponto aqui, certo? Você vai ter a resposta natural, né? A solução natural, que é quando as fontes estão ausentes e o indutor se descarrega, né? A corrente do indutor vai se descarregar e, portanto, a tensão na saída também vai cair a zero, assim como a corrente do indutor. A gente tem que garantir, né, que nesse instante de tempo aqui, a tensão é igual à tensão no instante de tempo logo após, tá, a borda de descida aqui, né, do pulso, tá certo? Então, que haja uma continuidade aqui na tensão e na corrente. Tá? Então, é o que a gente vai fazer exatamente agora, e isso é algo que tem que tomar bastante cuidado. Vamos fazer o seguinte. Em t igual a 1 segundo, tá, justamente nessa borda de descida, é bom a gente tomar nota aqui, ou deixar guardado o valor de Vs de t, né, para esta solução aqui, tá, que corresponde ao intervalo entre 0 e 1 segundo, né? Isso aqui vai ser válido inclusive para t igual a 1 segundo. Então, a gente tem que calcular o valor para t igual a 1 segundo. Então, vamos deixar isso anotado, tá? Justamente para garantir essa continuidade, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever em t igual a 1 segundo, a gente obtém a resposta, né, substituindo t igual a 1 nessa expressão que a gente acabou de calcular, tá? Então, a gente vai ter, em t igual a 1 segundo, Vs de 1, né, Vs de 1 segundo, igual, tá, 4 vezes 1 menos e elevado a, agora substitui t por 1, né, menos 1 sobre tal, beleza? Que isso aqui vai me dar, né, 3,11, 3,107, tá, volts. Tá? Então, isso é importante. Tá? Vou chamar isso aqui de 5. A gente vai ter que impor essa continuidade na tensão ali. Então, para a resposta natural que vai vir, né, depois da borda de descida do pulso, a gente tem que, né, ter no instante de tempo logo após a borda de descida, a mesma tensão. Então, deixa eu ajustar mais um pouquinho. E daí, vamos fazer o seguinte agora, pessoal, calcular, né, para t maior que 1 segundo. Então, calcular qual que vai ser a resposta que vai corresponder à resposta natural. Lembrando que para t maior que 1 segundo, a fonte foi desligada. O pulso, né, você teve a borda de descida ali, a tensão que a fonte está aplicando é zero. Uma fonte que aplica 0 volts é um curto. É como se a fonte estivesse ausente, né? A fonte tivesse sido retirada do circuito. A constante de tempo vai permanecer igual, porque, né, se a fonte entrou em curto, né, se você pode dar uma olhada no circuito e recalcular a constante de tempo, você vai ver que ela dá exatamente a mesma coisa. Mas agora, vamos chamar de Vs de t também, só que agora para t maior do que 1, né, a solução geral vai recair em algo desse tipo aqui. Eu vou chamar de K1', constante multiplicativa, para distinguir do que a gente obteve anteriormente, vezes e elevado a menos t sobre tal. Você pode ver que é uma resposta, na verdade, é a mesma resposta ou solução geral que a gente viu anteriormente. Tá? Você poderia partir disso aqui, eu estou indo um pouco mais direto, mas você poderia partir disso aqui e ver, né, que em t igual ao infinito essa resposta vai cair a zero. O que eu estou falando? Né? Se você for lá olhar a cara da função, essa função em amarelo aqui, né, que a gente está analisando agora, né? Se você
andar aqui, né, até t igual a infinito, isso vai se tornar zero, né? Então, impondo isso, tá, nesta solução geral aqui, nessa solução geral aqui, a gente vê que o K1 vai ser zero. Né? K1 vai ser zero porque justamente a solução no estado estacionário ele vai ser zero. Então você vai ter, né, K2, ou de forma geral, uma constante vezes E elevado a menos T sobre tal, que a gente já viu algumas vezes. Eu estou simplesmente lembrando, né, de que a resposta vai ter essa cara aqui. A solução natural sem fonte, né, é uma exponencial real decrescente, tá, com expoente negativo, então, portanto, decrescente, tem essa cara aqui. Você pode partir da solução geral, né, mais geral, vamos falar assim, que tem uma constante somada aqui, mas essa constante vai dar zero e você vai recair nisso aqui, tá? Só lembrando. Então, essa é a solução, tá, para a resposta natural. E daí, né, se essa é a solução para a resposta natural, ela tem que, em t igual a 1 segundo, né, em t igual a 1 segundo, ela tem que ser igual a isso daqui que a gente acabou de calcular. Né? Isso aqui é para essa expressão com a qual a gente obteve isso aqui, né? Ela era para ter entre 0 e 1 segundo, né? Mas você não pode ter uma descontinuidade de tensão, então exatamente t igual a 1 segundo, você tem que ter esse mesmo valor. Está bem claro isso aqui? Né? Não ficar voltando aqui, mas é o que eu falei. Né? No instante imediatamente anterior, tá? Você tem a borda de descida, você tem um valor, no instante imediatamente posterior você tem outro valor, esses valores têm que coincidir. Isso que a gente está fazendo agora. Então, vamos lá. E daí, tá? Vamos simplesmente pontuar aqui em t igual a 1 segundo, vírgula, nós temos que Vs de t igual a, eu vou chamar aqui de 1 menos, tá? Igual a Vs de t igual a 1 mais, só para distinguir, Vs de t igual a 1 menos, né, logo antes da borda de descida, é esse valor que a gente calculou anteriormente, e Vs de t igual a 1 mais é o valor que a gente vai obter a partir da resposta, que é a solução para a tensão Vs, após a borda de descida, tá? Após, né, o pulso se tornar zero. Tá? Então, a gente tem que igualar essas duas coisas. Então, a gente pode fazer exatamente isso. Tá? Uma forma de resolver é, né, pegar o primeiro, 3,107, e fazer ele igual K1, linha, vezes E elevado a menos T sobre tal. T é 1 segundo, né? 1 mais, 1 menos é 1 praticamente, então 1 segundo sobre tal. E a gente tem isso aqui. E daí, né, manipulando, você vai ver que eu não vou nem substituir. K1' é igual a 3,107 vezes E elevado a 1 sobre tal, com, né, o expoente positivo mesmo, que passou dividindo ali para o outro lado. Então, vai dar isso. K1' vai dar isso. Tá? Então, substituindo na equação para Vs de t, né? Lógico, deixa eu deixar bem claro aqui, isso aqui é para t maior que 1 segundo, né? Então, até podemos chamar de 6, para não ficar ambíguo aqui qual solução eu estou me referindo. Beleza? Então, vamos falar assim, né? Substituindo esse valor, né? K1' em 6, solução geral aqui da resposta natural, você vai ter que Vs de t igual a 3,107 vezes E elevado a menos, agora t menos 1 sobre tal. Tá? Perceba que quando você multiplicar esse 1 sobre tal
por esse E elevado a 1 sobre tal, né? Multiplicar ele por esse E elevado a menos T sobre tal, vai ficar E elevado a menos T, o menos com menos aqui multiplicando 1 vai dar mais, né? Então E elevado a menos, entre parênteses, T menos 1, tá? Sobre tal, tá? Então vai surgir do produto entre esse cara aqui, quando eu substituir lá por K1', com esse cara aqui, tá? Vai resultar nisso daqui, e você tem isso. Lembrando que isso é válido para T maior que 1 segundo. Então agora a gente resolveu o problema, né? A gente tinha que determinar a tensão na saída Vs para todo o tempo, né? Para T menor do que 0, a gente viu que Vs é 0. Para T entre 0 e 1, tá? Durante o intervalo de tempo em que o pulso está alto, né? Tem um valor alto, a solução é exatamente, vamos marcar aqui, essa daqui, vou até destacar, entre 0 e 1 segundo a gente tem isso daqui, beleza? Então 4 vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal, tal é 2/3 de segundo, T menor do que 0, a gente tem isso daqui, né? Então, para T menor do que 0 é isso, para T entre 0 e 1 é isso aqui que a gente acabou de mostrar em verde, e por fim, tá? Para T maior que 1 segundo, você tem essa terceira equação aqui para Vs de T. Tá? Se você colocar essas três coisas em conjunto, tá? Você vai e fizer um gráfico, vamos supor que você pegasse um MATLAB ou alguma Python ou algo assim, plotasse isso daqui, você teria um gráfico, né, uma representação de Vs de T dessa forma aqui, né, uma resposta completa aqui entre 0 e 1 segundo, depois uma resposta natural e lógico, né? A função é 0 para T menor do que 0. Tá? Então, resulta em algo desse tipo aqui. Eu vou deixar para vocês, né, calcular como é que a gente poderia representar essas três respostas numa única resposta, tá? Utilizando U de T, né, o degrau unitário, né, e U de T menos 1, degrau unitário, né, deslocado aí em 1 segundo, defasado em 1 segundo, tá? Você pode usar essa função e essa função aqui para pegar essas três, né, partes da resposta da tensão Vs de T e escrever uma equação só. É possível fazer isso daí, tá? E daí você escreve isso numa equação só. Então não vou fazer isso, vou deixar como tarefa para vocês fazerem, mas é possível escrever uma equação só, tá, pessoal? Pessoal, o último tópico que nós vamos cobrir na aula de hoje é o tratamento de circuitos com fontes dependentes. Tá? Então esse vai ser o último tópico. E essencialmente é o seguinte, né? Vamos considerar que a gente tem um circuito que está conectado ao elemento armazenador. Aqui a gente tem um indutor, mas poderia ser um capacitor. E esse circuito, né, ele tem, entre outros componentes, fontes controladas, tá? Fontes dependentes. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer de diferente aqui vai ser, na hora de encontrar constante de tempo do circuito, você tem que utilizar resistência, né? Então você vai calcular a resistência equivalente de Thevenin, tá? Lembrando, né, que você vai desligar as fontes para calcular resistência equivalente na hora de calcular constante de tempo, tá? E daí o circuito só vai ter fontes dependentes. E a gente viu, né, nós vamos dar uma revisada a seguir, mas como calcular o equivalente de Thevenin quando o circuito só tem fontes dependentes, ou seja, o equivalente de Thevenin vai corresponder a somente a resistência de Thevenin. Se o circuito só tem fontes dependentes, ele não vai ter uma fonte de tensão no equivalente de Thevenin, ele vai ser representado apenas pela resistência de Thevenin, a resistência equivalente de Thevenin, tá?
O restante do procedimento para tratar o circuito com fontes dependentes é igual, né? Por exemplo, se você quer saber a solução, né, seja uma tensão ou corrente do circuito no estado estacionário, você vai substituir o indutor por um curto, o capacitor por um aberto, né, e calcular as tensões aí dessa forma, para ter tendendo no infinito, e de forma similar, né, fazer esse circuito necessário aí para calcular a carga inicial, né, a tensão inicial no capacitor, a corrente inicial no indutor, também fazendo essas considerações, né, capacitor, circuito aberto, indutor, curto-circuito, depois, né, de que o circuito entrou em regime. Então você vai usar técnicas de análise inicial, e o que vai diferir aqui, né, é que na hora de calcular a constante de tempo, tá, você vai desligar as fontes, então, e calcular a resistência de Thevenin. Então vamos recordar como calculamos o equivalente de Thevenin de um circuito que possui somente fontes dependentes, né? Então, para calcular a resistência equivalente, você vai desligar as fontes independentes, calcular a resistência e tal. Então, caso o circuito possua apenas fontes dependentes, o equivalente de Thevenin e Norton vai consistir apenas de R equivalente, que no slide anterior a gente chamou de R de Thevenin, é a mesma coisa. Sem fonte de tensão igual a um curto. Então, nesse caso, para calcular a resistência equivalente, né, vamos lembrar, e é aqui que está o que a gente precisa recordar nesse ponto, né, para calcular essa resistência de Thevenin, a gente aplica uma tensão ou corrente, então você utiliza o artifício de colocar, né, entre os nós do circuito ali, né, que no caso aqui vão ser o par de nós que o indutor ou o capacitor está enxergando, né, tá, que o par de nós que o indutor ou o capacitor está conectado. Você quer calcular a resistência de Thevenin, né, entre esse par de nós, tirando o indutor para a nossa aplicação aqui. Então você vai fazer isso, né, você vai tirar o elemento armazenador e conectar uma fonte ali, fonte de tensão ou de corrente. Se aplicar corrente, você vai medir a tensão entre o par de nós. Se aplicar tensão, você vai medir a corrente, né, entrando em um dos dois nós, tá? E utilizando essa tensão e essa corrente, dividindo a tensão pela corrente, você calcula a resistência de Thevenin. Então esse é o conceito aqui. Então, só para ilustrar, vamos lembrar isso aqui que já foi visto anteriormente, né? Suponhamos que a gente quisesse calcular a resistência equivalente, tá, desse circuito aqui entre esse par de nós, que contém somente fontes dependentes, tá? Ilustrando exatamente o que a gente poderia querer fazer para calcular, né, R equivalente ou RTH para fins de calcular a constante de tempo, tá claro aqui? Então, você vai fazer o quê? Né? Poderíamos aplicar uma corrente de 1 mA, tá? Então, utilizar uma fonte, né, o artifício, né, essa fonte aqui você mesmo está colocando no circuito, conectando e aplicando uma corrente que você pode definir, 1 A ou 1 mA, tá? A corrente da fonte, né, IS, S de source, de fonte, e calcular, tá, a tensão entre o par de nós aqui que você vai obter como consequência, a gente poderia chamar de VAB, né? Calcular essa diferença de potencial aí, de tal forma que, por fim, né, a resistência equivalente, que é igual à resistência de Thevenin, vai ser dado pelo quê? Né? Vamos recordar aí, né? Vai ser a tensão que você calcular, dividido pela corrente da fonte que você está impondo. Você faria algo similar se você aplicasse uma fonte de tensão. Aí, nesse caso, você mede a corrente e divide a tensão que você aplicou pela corrente medida. Tudo bem? Então, essencialmente, esse, né, o conceito. Então, quando o circuito tem fontes de tensão controladas, fontes de tensão dependentes, na hora de calcular a constante de tempo, tá, você vai fazer isso. Né? Como você tem que desligar as fontes independentes, vão sobrar só fontes dependentes, daí o equivalente de Thevenin resulta somente na resistência de Thevenin, e daí, né, para calcular a constante de tempo de um circuito com indutor, a constante de tempo vai ser L sobre essa resistência de Thevenin, não é isso? E um circuito com capacitor seria essa resistência de Thevenin vezes a capacitância, né, conforme a gente viu. Tá? Então, é basicamente isso. Se quando tiver fontes independentes, não tem segredo, mas ficar atento, né, na hora de calcular a constante de tempo, fazer isso. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção. Na próxima aula, nós vamos começar a dar início ao tratamento de circuitos de segunda ordem. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.